Primeiramente, boa noite a todos. A gente vai dar continuidade à aula que Thales deu na quarta-feira passada, tá bom? E a gente parou ali, o Thales estava mostrando os seletores, né, do HTML. E hoje a gente vai dar continuidade vendo outras coisas, tá? Como o ID e a class, beleza? Eu vou criar um arquivo aqui, index.html, para a gente começar aqui. E como a gente já conhece a estrutura, né, do HTML em si, eu não vou montar do zero, que na outra aula a gente ensinou. E já vou pegar ela aqui pronta aqui, sem algumas coisas, para não confundir nossa mente, tá? Vou botar Beleza. aqui no título Olá Mundo só por botar, tá? E a gente vai começar aqui. Lembra que Thales falou da div na aula passada? Quem lembra? Para que serve uma div? Sim. Alguém lembra para que serve uma div? Né? Uma div? Para dividir, né? Separar objetos, arquivos. É como se fosse sei lá, não sei explicar direito não, mas eu entendi. Gerson, Thiago, já que- Pelo que eu entendi, é a tag mais usada no HTML, né? Que serve isso, para olha, várias situações. aham, lembrou também o que o Thales falou, ótimo. É isso mesmo, justamente. A gente vai usar div basicamente para tudo, como foi falado na última aula. E pegando a deixa de Thales na última aula, eu vou utilizar div aqui para a gente aprender algumas coisas, beleza? Primeiramente, Ô, Josué, oi. esse negócio de div, a Hum, turma fala que quando eu vejo os vídeos, que muito div, às vezes dá errado, a turma usa muito classe. então, É verdade ou não? a gente vai falar hoje sobre isso, beleza? Tipo assim, a div é o elemento, né? É um seletor. A classe, ela é um atributo dado a um elemento que a gente vai utilizar, tá? Então, assim, div pode ter várias. Classe é um atributo atribuído a uma div ou um certo elemento, tá? A gente vai ver hoje isso. Então, hoje eu vou apresentar a vocês primeiramente o ID, tá? Que é um atributo, primeiramente, né? Se Thales ou Rodrigo quiser falar um pouco mais, mas geralmente, tá? Um atributo é uma atribuição associada ao Oi, elemento. gente, eu tô aqui, eu tô organizando. Meu computador aqui tá aqui, deu pau aqui, tô no celular, mas eu vou ligar o computador aqui, mas eu tô na aula. Tá bom, tá certo. Deixa eu só ver aqui se. Parece que um aluno falou aqui. Ah, tá tudo certo. Beleza. Aí, o que é que acontece aqui? O que é que acontece aqui? O ID, né, em si, ele é um atributo da div. E o ID em si é como fosse um CPF que a gente tem, que é algo único, beleza? Então, se o Rodrigo e o Thales têm um CPF, logo o número deles são diferentes, certo? Tipo, Thales tem um CPF dele e Rodrigo tem um CPF dele, certo? Então, o ID tem essa mesma pegada. É um identificador que a gente vai usar único, tá? Então, se eu chegar aqui e falar que essa div se chama, por exemplo, um quadrado, uma bola, na verdade, vou botar dizer que é uma bola. Pronto, essa div é uma bola. Eu vou fazer uma formatação nela que ela vai virar uma bolinha na tela. E se eu criar outra div, Josué, oi, a qualidade está meio abaixo, é eu que não estou enxergando um pouco. como é? Pode repetir? A qualidade da imagem da transmissão está baixa, ou é porque minha internet está ruim. Tá, como é que tá a qualidade aí, gente? Cara, assim, pra mim tá boa com transmissão. Estou Pra vendo mim também tá bom aqui. meio que embaçado, então eu estou ficando cego. Então, qualquer coisa, John, é só tu, tipo, fecha a transmissão e abre de novo, beleza? Pronto, beleza, vamos ver aqui. Pronto. Aí, Eu vou botar seguir. só, beleza. Tem um aluno vai entrar aí que não faz parte do grupo, eu boto ele no grupo depois. Aí sim. É, então, se eu repetir aqui dois IDs com o mesmo nome, é incorreto. Por quê? É como eu estivesse falando que Rodrigo e Thales têm o mesmo CPF. Logo, se eu fosse colocar lá, exemplo, vou cadastrar, Rodrigo vai chegar aqui para tirar um cartão de crédito. E aí ele coloca o CPF dele. Só que o CPF dele é igual ao de Thales. Aí, como eu vou saber que se foi Rodrigo ou Thales que comprou?
Logo, a gente não tem como saber, certo? Então, a ideia do ID é algo ser único, só é propriedade daquela div. Então, se eu tenho, por exemplo, botei bolinha aqui, né? Eu não posso colocar um ID igual. Teria que ser qualquer coisa diferente, um, dois ou qualquer coisa, menos o mesmo nome, beleza? Não é correto. Pode, se colocar assim não dá erro, tá? Mas não é correto. É bom a gente já pegar essa mentalidade, porque quando a gente for usar em outras, a gente for usar em outros lugares, a gente vai perceber que isso faz muito sentido. Agora a gente só está deslumbrando o início aqui de atributo, tá bom? Então assim, Mas, tem... ô, Josué, Oi. ele dá erro, beleza, ele dá erro aí. Mas se por um acaso colocar assim, sem querer, os dois iguais, certo? Então, Aí quando você fazer no CSS, modificar alguma coisa no CSS, para esse ID aí vai ser alterado nos dois, no caso, né? isso, correto. Pode falar, tá? É, tipo assim, o único problema que dá em ID repetido é quando a gente vai trabalhar com eventos do JavaScript. No CSS, como ele não manipula os dados da página, né? Só a parte visual, a gente acaba não tendo nenhum tipo de erro. Mas quando a gente vai trabalhar com JavaScript, o caso de ter itens repetidos, ele gera problemas, tá? Então, por isso Beleza. que a ideia do ID é que ele seja único ou ele seja algo que não se repete, sabe? Tipo, para isso, eu acho que Josué vai tocar mais pra frente a gente usar as classes, quando vai ter mais de um elemento, sabe? Ótimo, Bem, ótima explicação. Entendeu, John? entendi. Todos Ok. entenderam? Todos entenderam. Aí, como a gente foi dado aqui, a ID não pode se repetir. Mas, em contrapartida, a gente também tem um atributo chamado class, tá? E aqui já Aqui, muda a situação. Opa, alguém falou aí? tá compartilhando a tela? Tô compartilhando. Tá dando pra ver, não? Não consigo ver. Peraí, Tipo, tem o nome assistir e tal. deixa eu ver. Qualquer coisa tu avisa se tu não conseguir. A aula tá sendo gravada, né? Tem algumas partes que eu vou Ah, cortar, tipo essa parte que eu tô falando agora. E aí a gente vai deixar, eu só vou deixar o conteúdo literalmente da aula, pra não ficar uma aula muito grande. Mas beleza, vamos lá. Conseguiu? consegui. Tá de boa. Beleza. Pronto. E aí a gente tem a classe, tá? Já a classe, diferente do ID, a gente consegue usar ela em vários elementos sendo o mesmo nome, tá? A gente pode, por exemplo, dizer que ela aqui é o... Posso dizer que ela é, dessa vez, número um. Escrever aqui, tô sem ideia nenhuma. Geralmente, eu nunca tenho ideia para botar esses nomes aqui. Posso dizer que ela é número um, mas eu também posso dizer que essa aqui também é número um, tá? Em contrapartida, eu não posso dizer que a div com a ID bola pode ser bola. Também aqui, tem que ser bola 2. Ou qualquer outro nome aqui, tá? Só não pode ser o mesmo nome, tá? Se eu botar X aqui e botar X aqui, tá errado. Se eu botar X aqui e Y aqui, tá correto. Agora, se eu botar X aqui e X aqui, tá correto. Vocês entenderam até aqui? Uhum. Se tiver dúvida, pode falar, gente. Tem medo sem vergonha. Então posso prosseguir, né? Thales, tem Tá alguma coisa tranquilo. a complementar? Ou Rodrigo? Tranquilo, né? Então vou continuar. Ninguém falou? Vamos lá. Não, já. Beleza. Então vamos lá. Agora a gente sabendo disso, beleza? O que é que a gente vai fazer? Eu vou apresentar para vocês agora. A gente vai usar a tag, né, de style para que a gente possa mostrar para vocês a primeira vez que a gente vai adicionar CSS ao nossos elementos, né? O que é o CSS em si? Assim, resumindo, de uma forma não literal o nome, né, do CSS, ele é
aonde a gente vai colocar o estilo, né? Vamos botar uma coisa bem dinâmico aqui. Vamos supor que a gente está desenhando em uma folha. Aí no desenho, o que é que geralmente a gente faz, né? A gente desenha, vamos supor que a gente vai desenhar uma árvore, desenha a árvore, formato. Aí a gente vai pintar aquela árvore, botar alguns detalhes ali. E aí a gente geralmente usa o CSS para isso. Centralizar fontes, colocar cores, alinhar e colocar displays diferentes nos elementos e outras coisas a mais. Hoje eu vou ensinar vocês algumas coisas que a gente vai aprender aqui no CSS que é bem legal. Vocês vão gostar. Então, como é que a gente começa iniciando o CSS numa página, tá? A gente pode chamar essa tag aqui, chamar style. Opa, bugou aqui. A tag style, tá? E aqui dentro, tudo que tiver aqui dentro agora, a gente vai começar a codar em CSS. Beleza? Então, lembra, vou até tirar aqui para a gente não ficar com muito atributo e confundir nossa mente. Lembra que eu falei com vocês que tem ID, né? E tem class, né? Então a gente vai começar por ID, beleza? Eu já vou abrir, deixa eu abrir logo esse arquivo aqui rapidinho. Pronto. Então, até agora a gente não tem nada aqui, tá? Não tem nada, tá tudo em branco, a gente só criou uma div, não digitou nada. Mas agora eu vou digitar. Aqui eu vou colocar o meu nome, tá? E embaixo eu vou colocar o nome de Rodrigo. E até agora a gente vai dar uma carregadinha aqui, a gente vai ver que nada demais. Apareceu o nome Josuel e Rodrigo aqui. Mas e se eu quisesse, sei lá, colocar uma cor diferente aqui nesse nome? É nesse momento que a gente pode utilizar o CSS, tá? Então posso chegar aqui no CSS e chamar aonde eu quero atingir, tá? Com uma cor ou com algum atributo ou com algum estilo específico. E como é que a gente chama um ID através do CSS, tá? Todo ID no CSS é representado por jogo da velha. Não sei se tem outro nome aqui para te falar por isso, mas eu chamo de jogo da velha, tá? Também é hashtag, né? Se chama hashtag também. E a gente coloca ele, primeiramente, seguido com o nome do ID. Qual é o nome do ID? Deixa eu tirar aqui para não ficar dando erro. Qual é o nome do ID? É tudo que vem depois do igual, tá? Tudo que vem depois do igual é o nome do ID. Então, se eu tenho um ID chamado X aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o nome Josué aqui como ID, tá? E aqui... Ô, José, Oi, pode falar. lembrando que é depois do igual, mas só o conteúdo dentro das aspas, tá? Sim, sim, sim. Tem que deixar bem claro. É, só o conteúdo dentro da aspas, então a gente não vai digitar com as aspas lá, tá? E aqui eu vou botar Rodrigo. Então tudo que está dentro das aspas aqui, depois de igual, é o valor que a gente coloca aqui. Então, como é que a gente chama esse valor? Como a gente chama o ID para a gente atingir com algum CSS? Hashtag e o nome que está dentro da aspa, que no caso aqui eu botei também Josuel, tá? Eu vou fazer melhor, para não ficar igual Josuel, eu vou botar Josuel Style, né? Não, ID Josuel fica melhor, tá? Fica mais didático para a gente entender. E ID Rodrigo, tá? Pronto. Só para a gente entender aqui no CSS para ficar melhor. Então aqui, ó, o que é que eu vou digitar? ID Josué, que é o nome, tá? Poderia ser qualquer coisa. Não se limite ao nome. Não tem nome específico para colocar aqui. Você coloca o que você achar melhor. Mais para frente a gente vai ver boas práticas, mas por enquanto pode botar o que você achar melhor. Então eu vou botar aqui ID Josué. E agora a gente coloca chaves, tá? E tudo que está dentro de chaves, nesse momento, a gente vai começar a executar códigos CSS. E tudo que for executado aqui, ele vai procurar aqui dentro do corpo, tá? Ele vai procurar dentro do corpo aqui, aonde está esse ID. E quando ele achar esse ID, ele vai acionar o CSS, tá? Para esse atributo que foi atribuído Josué, aqui. Oi? José, o John tá falando. Oi? alô, Josué, Oi, tô escutando? tá me ouvindo? Tô agora. Lembrando que o ID ou a classe, o nome tem que ser do mesmo jeito que está no ID, tem que ser escrito no CSS, para Isso, não isso. haver o mesmo erro que estava havendo no começo. Sim, sim. Entendeu? Aham. Não, mas eu falei. Eu cheguei a explicar.
Beleza, gente? Foi? Então, Pronto. como o John falou, tem que ser o mesmo nome, tá? Vocês podem ver que tem o mesmo jeito. Eu acho que John quis falar o seguinte: não só enfatizar que é do mesmo jeito, mas um exemplo. Se eu colocar aqui ID com D maiúsculo e aqui desse jeito, não vai funcionar, tá? Tem que ser exatamente igual, tá bom? Se tiver uma letra maiúscula, aqui também tem que estar com uma letra maiúscula. Opa, Ô, Josué, com uma letra. Oh, deixa eu dar um Ctrl Z aqui que tá. Peraí, que ô, Josué, Ai, só uma dúvida. ativou alguma coisa aqui. Oi. Essa, te- essa tag de style, ela Sim. sempre é antes do que você quer ajustar ou pode ser depois também? É. Só um momento, tá? Porque eu tive que fechar aqui que ativou algum comando de voz aqui no se. Deixa eu ver se tá ok. Tipo assim, essa tag style, ela fica sempre ali, entre o header e o body, tá? Ela, porque, vamos lá, tem uma ordem que o navegador, ele carrega os arquivos, certo? Então, por via das dúvidas, a gente sempre coloca o style antes do body, porque ele tem que carregar o CSS para depois ele carregar o corpo e jogar esses valores, atribuir esses valores, ou, não sei, no caso, preencher o site com as cores, com as informações, certo? Então a ideia é que ela sempre seja jogada antes do body, a tag de style, certo? Ficou claro Ah, a, beleza. a ideia? Ficou assim, valeu. Entendeu? Não foi, Jason? Tô tranquilo. Beleza. Tava bugado aqui, tudo que eu falava ia digitando aqui, então eu tive que fechar para voltar ao normal. Beleza. E agora vamos começar, né? Qual é o código CSS, tá? Que eu coloco aqui para que eu possa afetar o nome, tá? Com uma cor, tá? Então, o que eu posso fazer? A gente vai digitar tudo em inglês, gente. Já vai acostumando, tudo em inglês. Nada vai ser em português, tá? Você pode até botar em português aqui um ID, um nome, mas qualquer coisa nativa aqui em código, tudo vai ser em inglês. Então, a gente vai chamar cor em inglês color e eu vou dizer qual cor. Então, para a gente começar mais fácil, existem vários tipos de cor, como hexadecimal, RGB, mas eu vou colocar o nome também em inglês para ficar mais fácil aqui o entendimento, tá? Então, eu vou digitar aqui o vermelho em inglês, que é red, tá? Vou digitar aqui, o meu Visual Studio ele já dá uma dica da cor, tá? Eu acho que já é pro padrão, já vem assim. Não sei se foi um plugin que eu instalei, não lembro. Mas eu acho que é pro padrão, já vem assim. Então, se eu salvar aqui e for lá na nossa paginazinha e carregar, vocês podem ver. Vocês estão vendo aí? Quer que eu dê um zoom aqui pra... Deixa eu dar um zoom, é melhor, né? Pronto, fica melhor. Pronto. Agora, vocês podem ver que o nome, mano, Josuel, tem uma cor e do Rodrigo, por default, é preto. Tá bom? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Fala agora, esse cara é para sempre. Não. Não, né? Pode seguir. Danou-se. Então vamos lá. E agora, eu também quero atingir o nome Rodrigo e quero colocar uma cor. O preto já tem, né? Tá padrão. Vamos botar um azul. Como é que eu faria para atingir o nome de Rodrigo, gente? Quem que pode me dizer? Menos o João já sabe. Eu quero uma pessoa que esteja começando agora. Alguém sabe? Como é que eu atingiria agora com azul o nome de Rodrigo? Nesse caso, teria que abrir uma nova tag style ou você pode colocar no mesmo, Não. Se eu colocar na mesma aqui, tag e aproveitar? não, se eu colocar aqui, tudo que eu colocar para esse ID vai afetar ele. Então, correto era o quê? Eu abri outra tag, certo? Mas me diz aí, como é que eu faria? Vou ter que abrir Não, outra não, tag. não foi. Não foi não isso não que ele falou, não? Não, Repete, repete aí, John. não, não, É. não foi essa dúvida, não. A dúvida dele é se ele repetiria a tag style toda, tipo o menor que style, Ah, isso aqui, ele tá mais falando isso menor aqui? que fechando style, tá ligado? Ah, tá falando isso aqui, Gerson? Dessa Isso, style isso, aqui? isso, isso, correto. Isso, Ah, tá, foi isso. mal. Eu entendi que tá falando daqui. Não, abriu isso aqui é suficiente. Você pode digitar tantos atributos aqui dentro possível, tá?
Se quiser abrir outra, Ah, então. pode, vai funcionar, mas com uma já resolve, tá bom? Beleza? Então, Entendi. sabendo que isso aqui abre uma só, como é que eu faria para atingir o nome de Rodrigo? Então tem que botar o hashtag e chamar segundo ID, né? Como é que eu boto como agora, depois da hashtag? Qual o nome que eu boto? ID Rodrigo, Beleza. ID Rodrigo, certo? ID Rodrigo. Peraí, deixa certo? eu escrever melhor. ID Rodrigo, assim, né? Rodrigo, certo? Não, aí tá errado por causa da letra maiúscula, né? Ah, Tá errado. boa. É, tô ligado. Fiz de propósito. ID Rodrigo. E aí, agora eu faço o quê? Posso digitar aqui já e. Aí tem que abrir. Não, tem que abrir o chat, né? Boa. E agora, para colocar azul, nome Rodrigo. Aí colo, dois pontos. Ui, né? Boa, isso mesmo. Olha aí, tá vendo? E aí, se eu carregar aqui. É, Tcharam. aí, só para frisar, pessoal, o que fica dentro do CSS não se chama mais tag, tá? O que fica dentro do CSS a gente chama de seletor CSS, certo? As tags, elas são únicas do HTML. Quando a gente vai para o CSS, aquele hashtag, ID, Rodrigo, Chaves, isso aí já são os seletores CSS. Para vocês não se confundirem e achar que aí também é tag, certo? Entenderam, pessoal? Ah, beleza. Então, tudo que tá dentro do style aqui são. Esqueci agora o que ela falou. Sai, gato. Seletores. São seletores, tá? São seletores que, porventura, eles pegam do atributo. Aqui é o seletor, aqui é um atributo ID. E aqui é a tag div. Entenderam? Então, esse é o seletor. E aí a gente viu que funcionou. Mas aí vem o seguinte. Eu quero agora. Eu vou primeiramente mostrar a vocês o seguinte. Eu também posso aumentar a fonte. Deixa eu só abaixar lá o tamanho da fonte. Que aqui eu aumentei porque eu dei zoom, tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar do jeito que estava aqui. Que é o tamanho correto, que é esse. E eu também posso aumentar o tamanho da fonte. Beleza? E no tamanho da fonte, eu posso chegar aqui. Já está aqui já, né? Já, o seletor já está aqui. Então eu posso chegar aqui e falar o seguinte, ó, quero aumentar a fonte. Para aumentar o tamanho da fonte, a gente usa o font size. Esse carinha aqui, ó, font size. E aí a gente tem unidade de medidas, mas a gente vai começar usando o pixel, para ser mais melhor entendimento no início, tá? Aí você pode falar, como assim pixel? Alguém tem ideia por que pixel? Só chutando por cima, É o tamanho, né? certo? É, o tamanho. Então deixa eu tentar explicar melhor. O pixel, ele é uma unidade de medida do font size e de outras propriedades aqui dentro do CSS. Ele se baseia justamente no tamanho do pixel em tela, né? Então, se você bota 14 pixels, ele faz um cálculo em pixel de quantidade de pixels que você tem em tela e ele dá o tamanho para aquela tela específica. Às vezes, se eu tiver com uma televisão com mais pixel em tela, eu botar, por exemplo, 20 pixels, e aí tem uma televisão que tem menos pixel, na televisão que tem menos pixel, a letra vai ficar maior, enquanto a que tem mais pixel, a letra fica menor. Porque quanto mais pixel tiver em tela, 20 é proporcional ao tamanho total de pixel em tela. Pode até parecer confuso o que eu estou falando, mas a partir de alguns momentos que você começar a usar isso aqui, vocês vão entender. Porque vocês vão ver que, tem exemplo, de repente você testou no PC de fulaninho, ficou de uma forma, mas quando você foi fazer no PC de outra pessoa, está totalmente diferente. E você diz, por que o meu está diferente? Então, tudo isso conta, tá? Na unidade de medida. Mais para frente a gente vai ver uma unidade de medida que a gente pode deixar ela universal, que se É chama... feito, Oi? é feito meu, Eu não entendi. é Cortou. feito meu da escola. É Sim. feito meu da escola. Aham, lembra, não foi? Pronto. Pronto. Então, então é isso. Eu vou ter 14 pixels aqui, mas é pouco. Então vamos botar uns 34. É como o font size, gente, é como fosse o. Imagina você está mexendo no Word e tem lá o fonte, né? O tamanho da fonte. Você coloca lá o valor 34. Já
justamente vai ficar o mesmo tamanho, tá? Então, se eu carregar aqui, ó, olha lá, como meu número vai ficar, e o de Rodrigo por padrão vem 12, tá? 12 é o padrão do CSS, do elemento. Aí, ó, ficou 30 e alguma coisa que eu botei aqui, 34 pixels em tela. Só que aí é o seguinte, gente. Se eu quiser colocar o de Rodrigo também, bem fácil, né? Vocês vão dizer, é só ele copiar isso aqui, colocar aqui, salvar e carregar e pronto. Os dois estão com a fonte, né, de 34. Mas a gente tem uma forma mais legal, mais correta de fazer isso, que é usando classe. Como a gente vê que é, o mesmo font size e o mesmo tamanho está sendo usado para os dois, e a gente sabe que vai usar para os dois, a gente pode fazer assim, mas aí fica muito código em tela, enquanto a gente pode reaproveitar o código. E como a gente pode reaproveitar o código? É nesse momento que a gente pode criar uma classe. Eu vou tirar aqui, por enquanto, tá? A gente pode criar uma classe. Vamos chamar que essa classe, tá? Ela vai se dizer que ela vai ser o tamanho fonte. Só isso. Vou chamar ela de tamanho fonte. E aí, também aqui embaixo, eu vou criar a mesma classe com o mesmo nome. Por quê? Agora a gente vai descobrir como é que é chamado o seletor de classe aqui, tá? No style. A gente começa chamando classe, diferente de ID, a gente chama com ponto. Ponto é para chamar as classes e hashtag é para chamar os IDs. Beleza? Tá aqui, tá tudo tranquilo? Tudo tranquilo, né, gente? Beleza. Beleza, né? Então, Sim. é o mesmo jeito. Mudou aqui só a chamada, que é ponto. Porém, a gente tem que atribuir o nome. Qual o nome da classe? Ah, é tamanho fonte. Então, eu vou botar pontinho, botar tamanho fonte, tá bom? Mesmo jeito, chaves e o código CSS. Lembra que a gente usou o font size? Opa, a gente usou o font size. Então, se a gente usou o font size, vou botar 34 pixels. 34 pixels. E vou salvar. E vocês vão ver que, ó, nada vai mudar aqui. Por quê? Com esse código, eu vou até fazer melhor. Vou botar aqui 60 para a gente ver ele mudando. Vou botar 60 aqui, salvar. Ó, pode ver que eu estou colocando em um só, que é esse tamanho fonte. Por ele estar atribuído tanto na div que está com o nome Josuel, como na div que está com o nome Rodrigo, eles estão com a mesma classe. Então, se eu salvar aqui e carregar, a gente vai ver que ele vai, ó, atribuir por igual. E aqui a gente entendeu a diferença de classe para ID. Aonde classe ID atinge um único seletor, a gente com classe pode atingir vários com um código só. A gente pode fazer um conjunto de código, colocar o nome da classe e sair atingindo com um código só vários atributos, vários elementos aqui do nosso HTML. Beleza? Entenderam até aqui? Entendeu. Entendeu, né? E aí, ó, a gente entendendo isso, a gente pode começar a brincar. Então, vê só que interessante. Lembra anteriormente que Thales deu o H1 para vocês? Então, eu posso fazer o seguinte, colocar aqui, ó, bem-vindo com H1. E se eu carrego, ó, vê que interessante. Vocês perceberam que o bem-vindo, ele tem uma fonte diferente, ela tem um negrito ali diferente do que eu botando uma div. Se eu botar uma div aqui, tá? E escrever qualquer coisa dentro dela, tipo bem-vindo também, só pra gente ter uma noção de dimensão. Tá vendo a diferença? Vocês lembram que a gente tinha comentado que o H1 ele é para título e tudo mais? Mas aí a gente pode dizer que com o CSS a gente pode manipular 100% nossos elementos aqui, tá? Então se eu chegar aqui e falar, ó, se eu quiser igualar esse H1 com minha div, sem usar H1, olha que interessante. Primeiramente, como sempre, ID, vou chamar de bem-vindo, já que o nome é bem-vindo mesmo. Pode botar qualquer nome, tá, gente? Não se apegue. Eu tô botando bem-vindo só pra gente ter noção.
Vou apagar os que a gente já fez aqui. A gente faz de novo. Eu vou colocar hashtag que é ID, botar bem-vindo que é o nome, abrir, fecha chaves e fazer o seguinte, ó. Vamos lá. Primeiro, ele tem um nome grande aqui, ó. Vamos começar com font size. Vou chutar aqui por alto que ele usa, sei lá, acho que 32 pixels. Opa, font size, que é o tamanho, 32 pixels. 32 pixels. Tá? Então, se eu carregar, vamos ver se está com o mesmo nome aqui, ó. Acho que quase, né? Ou chega bem perto. Vamos botar 34 pra gente ver. Só pra você ter noção. Então, deixa eu ver aqui. Pronto, eu acho que eu cheguei. Se não for o mesmo pixel, é parecido. Então, a gente pode ver que a gente já manipulou o tamanho. Só que a gente viu que o bem-vindo de cima, que está dentro do H1, ela tem uma propriedade que deixa ela negrito. E aí eu vou apresentar para vocês agora um códigozinho, o CSS, que a gente chama de font weight. E aí a gente tem várias propriedades dentro dela, tá? A gente pode atingir por valores, que é por proporções e intensidades, ou a gente pode chamar ela direto dizendo que é bold, que significa praticamente negrito, tá? Então, se eu carregar, olha lá, vocês perceberam que praticamente é idêntico, só que minha fonte está um pouco maior, tá? De baixo, mas você viu que ficou justamente igual. Então, sabendo disso, alguém tem alguma dúvida até aqui? Tô. Não, né? Sabendo disso, tá? Não vou Não, utilizar o não. H1. Eu não vou utilizar o H1. Eu vou utilizar a div. Só para brincar mesmo. Lembra que Thales falou que a gente faz tudo com div? A gente faz tudo. A gente usa div para tudo. Então, vamos usar div para fazer várias coisas aqui agora. Então, eu tenho bem-vindo aqui. Mas só que eu queria centralizar esse nome aqui, tá ligado? Para ficar aquele negócio bem bonitinho. O que é que eu posso fazer? Vir no CSS dele e incrementar um novo código. Que a gente vai chamar align text, né, de texto, align de alinhamento. Então ele está justamente falando assim, ó, olha, vê só, eu quero alinhar meu texto e a gente vai falar o comando. Que alinhamento a gente quer? Se quer à esquerda, se quer à direita, se quer no centro. Então, como tudo é em inglês, tá? A gente basicamente está falando isso. Alinhar o texto center, centralizar no centro. Então, seria alinhar o texto no centro. O comando é esse em inglês, tá? Só para entrar mais fácil na mente para quem não tiver uma. No início eu fiquei complicado com o inglês para programação. E aí, se a gente for ver aqui e carregar, a gente verifica que o nome está centralizado. E a partir desse momento a gente começa a brincar, sabe, com nossos elementos, montando uma página, montando elementos, colocando, né, de uma forma diferente. E ó, a gente pode fazer outra coisa legal também aqui, tá? Vamos fazer uma div aqui embaixo. E a gente vai literalmente dizer o seguinte, que o ID dele é uma bola. Porque literalmente eu quero que essa div vire bola. Lembra que Thales falou, não foi? Da div é qualquer coisa na tela? É. Então, uma div normal. Se eu carregar lá, nada acontece. Tem nada. A gente vai dar vida, né? Vai dar desenho a essa div. Então eu coloco o hashtag, primeiramente, tá? Chamo o nome do ID, que no caso eu botei bola, e abre e fecha chaves. Pronto. Qual código eu vou colocar agora? Primeiramente, como ele não tem o nome dentro, tá? Quando a gente digita alguma coisa dentro, ele ocupa espaço, logo ele ganha tamanho. Mas quando a gente não tem nada, ele se forma vazio, literalmente. Então, a gente precisa dar tamanho em proporção para aquilo, tá? No caso é a div. Então, eu vou dizer width, que é largura, e eu vou usar o pixel novamente para distribuir o tamanho, tá? Na unidade de medida. Vou falar que ele é 100 pixels. Eu quero que ele seja o tamanho de 100 pixels. E também eu quero que a altura, que é pelo atributo height, a gente diz que ele também vai ser 100 pixels, que eu quero as dimensões dele por igual.
E se eu fizer, por enquanto, até aqui, a gente vai ver aqui, ó, que nada acontece. Ela está aqui. Ela está aqui, mas ela não tem cor. Aí tu vai falar, como é que você sabe que ela está aqui? Eu vou mostrar aqui pelo elemento. Vocês vão ver aqui, ó, que tem nossa div bem-vindo, tem a div bola. E se eu clicar aqui, vocês vão ver lá, ó, naquela partinha azul, que ela está justamente no mesmo tamanho que a gente definiu, só que ela não tem cor. Então, logo, ó, ela não aparece. É como se ela estivesse invisível aqui, tá? Então a gente vai colocar uma cor para ela. E aí eu quero perguntar, de propósito mesmo, como é que eu colocaria a cor nessa div bola? Alguém pode dar uma dica aí? Como é que eu botaria a cor? Qualquer cor, tipo vermelho, azul. Como eu botaria? Eu acho que tem que colocar de novo. Forma, dois pontos e, sei lá, red. Hum, Seria isso? E aí eu vou explicar. Color, ela é usada para texto, tá? Quando a gente usa color, a gente vai usar para texto. Tipo, qualquer nome escrito em algum elemento, a gente bota color. Vai atingir literalmente, né, o texto. Mas para a gente, a palavra, né, vou botar pintar o elemento por completo, né, o objeto completo, a gente não usa color. A gente vai usar outro nome, que é o background, que é o fundo literalmente do objeto, tá? Então a gente vai usar o background color, tá? Background color, que a gente está dizendo assim, ó, a cor do fundo, no caso que a gente está usando aqui a div. E aí eu posso colocar um azul, né? Aqui e salvar. E aí se eu carregar, olha lá que apareceu na nossa tela. Do mesmo jeito que a gente colocou a dimensão lá, 100 por 100, né, a altura, a largura e a cor. E ele apareceu aqui pra gente. E agora ele pode ser visível. E é assim que a gente vai manipulando elementos na tela e montando sei lá, um landing page, ou um site, um sistema, ou o que for. A gente pode usar essas formas para manipular objetos. É até aí que alguém tem alguma dúvida? Não é possível que depois que eu mostrei esse código todo, você não tem uma dúvida. Vem da minha internet. Oi? Vem da minha internet. Mas A depois minha tu. internet tá muito ruim, aí tá Aham. muita aula. Eu vou depois assistir Não mais tem a estresse aula não. gravada. Aham. Tá gravando a aula. Alguém, outra pessoa tem alguma dúvida? Senão eu vou seguir. Então eu vou seguir, tá? Boa. Siga. Beleza. Então a gente tem a div aqui, paradinha, bonitinha, certo? Só que a gente lembra que a gente colocou o nome dizendo que a gente queria que ela fosse uma bola, entendeu? Então, pô, como é que eu. Ela é quadrada, ó. Ela já por padrão ela é quadrada, tá, gente? A dimensão dela vem quadrada. Como é que eu colocaria ela redonda? Antes de mostrar ela redonda, eu preciso mostrar a vocês o código para a gente fazer ela ficar redonda, tá? Que seria, na verdade, um código aqui chamado border, que é as bordas, tá? E o radius aqui, tá? Só que, literalmente, ela não é que ela deixa ela redonda, ela mexe com as bordas da div. Se eu botar só 4, não, vou botar 5 pixels aqui, vocês vão perceber que, olha o que acontece aqui, ó. Você percebeu que ela achatou aqui as nossas bordinhas da div, ficou mais suave, não foi um negócio muito pontudo? Então, se a gente for colocando isso aqui até chegar num valor aqui muito exagerado, tá 50 pixels, vamos ver o que acontece. Olha o que vai acontecer. Ela virou uma bolinha. Alguém tem alguma dúvida depois de ver essa? Vocês são mestres dos magos, pô. No meu tempo, eu perguntava a hora todinha. Vi um negócio desse, Não. eu perguntava logo assim, como é possível um negócio desse? É uma geração diferente hoje em dia, né? Então vamos lá. Então até aqui, vocês entenderam, né? E assim, com tudo isso falado, eu quero perguntar, né? A gente mostrou uma introdução breve aqui no CSS, seletores, né, como classe ID, mostramos os atributos ID e class, beleza? Que estão aqui nos nossos elementos, a gente usou class, mas a gente agora está usando ID. E vocês lembram que na aula passada o Thales passou para a gente fazer
um currículo, basicamente, não foi, Thales? Currículozinho, falando sobre a gente, com a fotozinha. Vocês fizeram? Chegaram a fazer? Alguém conseguiu fazer? Ninguém conseguiu fazer? Eu não, que eu não tive tempo. Então, vamos lá. A gente vai utilizar aquele modelo que Thales, né, deu lá para a gente evoluir aquele currículo. Hoje, eu vou usar o de Thales de modelo, tá? Não o meu. O Thales que fez, tá? Então vai ter o nome dele aí e tudo mais. Deixa eu colocar aqui. Só achar, na verdade, que é muita bagunça aqui. Achei. Deixa eu só arrastar para cá. Fazer melhor, vou fazer melhor aqui, ó. Pronto, vou abrir o conteúdo aqui. Thales fez um códigozinho aqui, bem simples, mas foi passado na aula passada, tá? Ele colocou uma imagem, colocou um resumo aqui sobre ele, botou uma foto, tá? E se eu iniciar aqui, a gente vai ver aqui algumas informações, tá? O nome, a foto e uma descrição. Ele foi isso que ele passou. E assim, hoje já vai ser uma tarefa a mais baseado nessa, tá? Então quem não fez a primeira, vai ter que fazer a primeira e a segunda junto. Qual foi o objetivo, né? Primeiramente, da primeira, foi montar isso aqui. Mas a gente não falou sobre style, não falou sobre alinhamento, a gente só disse montar, botar o nome, botar a imagem e a descrição. Dessa vez, o que é que a gente vai querer para vocês é, como é entender um pouco mais sobre o que a gente estudou na aula passada e sobre essa aula. Vamos tentar alinhar esse título aqui no centro. A imagem, vamos tentar deixar alinhado na esquerda, tá bom? E o título aqui, vocês podem colocar nesse textinho de vocês, vocês podem colocar a cor que você achar melhor. Aqui também, tá? Se quiser mudar a cor, pode botar outra cor também, tá? Então fiquem livres. Mas eu não quero ver esse aqui preto e eu não quero ver esse aqui preto também, tá? Qualquer outra cor, beleza? E a foto alinhada à esquerda, para a gente começar a montar. Então vai ficar esse nome no centro, com a cor diferente. Imagem à esquerda e isso aqui com a cor diferente. Quem tiver alguma dúvida, vai estar na aula gravada, pode repetir aí quantas vezes quiser para tentar fazer. E quem tiver dúvida no código em si, pode falar lá no grupo do WhatsApp, tá bom? E até faça um convite você que está vendo a gente do YouTube e não está fazendo parte do grupo, a gente vai deixar o link do grupo no comentário fixado logo lá em cima, tá bom? Então, por hoje, basicamente a aula é isso, tá? Por causa do horário. Thales e Rodrigo, eu queria que vocês falassem alguma coisa aí, se quem tiver alguma coisa para falar. Rodrigo, Thales. É, beleza. É, tipo assim, a ideia da aula de hoje é ensinar a incrementar mais, né? Incrementar o que a gente tinha visto na aula anterior, certo? Por quê? É, porque a programação web ela não se baseia só em HTML. E eu acho que se a gente, como usuário hoje em dia, não usuário de site mesmo, que entra em sites, entra no Facebook, eu acho que a gente não se sentiria atraído por um site que não tem estética, sabe? Então, como a estética é algo que conta muito, incrementar isso, conseguir trazer algo que fique é, mais bonito aos olhos, já é um passo muito grande para a programação web, certo? Ter a noção de como melhorar a estética de um site, como criar um site bonito. E é a partir disso que a gente vai começando a ter as noções de estética, ver, tipo, eu Olha, achei aquilo ali legal. Oi? Cortou. É até a partir mais para frente a gente vai ver que de fato é tudo mesmo. Tipo, desde um ícone de login até uma tela de login e por aí vai, sabe? Tipo, então são esses pequenos passos que levam a, tipo, saber como estruturar um site, como criar uma estrutura bonita, qual a hora certa de usar o HTML,
qual a hora certa de usar ID no CSS ou no HTML, quando usar classe, para que utilizar eles, né? Como estilizar as coisas de forma direta, sabe? De forma que fique verboso para quem for ler e até para vocês mesmos, para não se perderem mais para frente. Mas é isso, não vou me alongar mais do que a aula. Entendeu, gente? Alguém ficou com alguma dúvida da aula? Que precisa ser tirada de imediato? Não. Não, né? Então é isso, gente. Não, A aula por hoje foi isso. Só para